Se você assistir essa aula e colocar em prática o que vai passar aqui até o final, as chances são enormes que você vai conseguir um cliente a mais. Você vai conseguir o seu primeiro cliente. Agora, se você não fizer nada, tiver assistido essa mesma aula e sai daqui sem fazer nada, as chances são que você não vai ter o resultado. É importante, então, marcar os primeiros atendimentos. Olha isso, se você não investe no seu autoconhecimento, é muito difícil você desenvolver a crença necessária de que alguém deveria investir em você. O primeiro passo que eu considero importante é invista em você. Isso aqui é muito importante para quem quer conseguir o primeiro cliente. Cara, imagina isso. Você pode conseguir sem investir em você? Pode. Só que, primeiro, a qualidade e a segurança que você vai ter para poder fazer esse atendimento não é a mesma do que se você tiver investido em você. Segundo, se você não investe em você, você está esperando que alguém pague pelo seu serviço, mas você não está disposto a investir para sua capacitação, é muita incongruência. Você, com você mesmo, cria um sentimento de escassez. Se eu não posso pagar por nada, porque como que meu cliente vai pagar por alguma coisa comigo? Eu sou o cara que não quer pagar pelas coisas. E se eu for esse cara, o meu cliente também vai ser esse cara. Sem eu perceber, eu vou atrair esse cliente. Agora, se eu sou aquela pessoa que acredita que investir em mim é algo que vai transformar a minha vida e que me faz bem, e eu invisto no meu desenvolvimento, isso me possibilita oferecer o meu trabalho de forma muito mais leve à medida do tempo. Dica de ouro que eu vou passar aqui para você agora. Antes de você aprender a fazer os atendimentos, fecha o primeiro cliente. Fecha o primeiro cliente antes mesmo de você saber o atendimento. Romani, você tá maluco? Para que você... Como que eu vou fechar o primeiro cliente se eu não sei nem como, o que eu vou fazer com ele lá? Você aprende no processo. Se você ficar esperando, nossa, eu tenho que estar pronto, eu tenho que saber aquele negócio, e aí eu tenho que me tornar mestre daquele outro e daquela outra técnica, mas você está dizendo que nunca vai entrar em ação. Porque se você conversar com uma pessoa que tem 20 anos que ela estuda sobre desenvolvimento humano, você vai ver que ainda assim ela tem coisas a aprender, ela tem alguma outra coisa, uma outra técnica, uma outra nova ferramenta que ela quer aprender e assim por diante. Então começa antes de estar pronto, o caminho se faz caminhando. Olha que interessante, eu vou trazer conceitos aqui para cair fichas e o quanto eu vivo isso. Quando eu comecei a fazer atendimentos, lá em, nossa senhora, 2010 por aí, que eu comecei os primeiros atendimentos. No início foi de forma gratuita e não precisava ser não, foi falta de orientação minha. Em 2012, fazendo palestras já, atendimentos e assim por diante. Eu não tinha me formado em psicologia ainda. Eu me formei em psicologia lá para 2014. Então percebe o seguinte, muito antes de esperar o diploma de formação, lá, a graduação em psicologia, eu já estava atuando como psicoterapeuta, atuando com desenvolvimento humano. Isso daí é muito importante. Se eu não tivesse começado... Romani, você sabia de tudo? Óbvio que não. Você conversar com quem formou na faculdade, ele também não sabe nada, não. Agora, eu tô te falando porque o cara que mais sabe é aquele que mais faz. Conhecimento não tem a ver com teoria. O conhecimento real é aquele que é colocado em prática. Aquilo que transforma. Quando tem alguém te agradecendo no final, quando a sua vida está se transformando e da outra pessoa. Se isso não está acontecendo, você não tem conhecimento. Você tem divagações. Para que um conhecimento se transforme no mundo real, ele tem que ter feito a diferença na vida de alguém, inclusive na sua própria vida. E aí, o que eu recomendo que vocês façam? Gente, você vai marcar os primeiros atendimentos. Romani, mas eu não tenho a menor noção do que eu vou fazer lá. Ótimo, porque você vai aprender. Se você marcou a sessão, cara, você vai lá e assiste a minha aula de como fazer a primeira sessão. Você vai e modela, pega ali os conhecimentos, coloca em prática, você vai conseguir fazer uma sessão que vai gerar valor para outra pessoa. E aí, o que você pode fazer? À medida que você recebeu por isso, investe mais no seu desenvolvimento, vai para o movimento transformacional, estuda outras técnicas, ferramentas, tem um arsenal inteiro de técnicas e ferramentas no movimento transformacional. Só que aqui eu quero compartilhar com você um passo a passo para colocar o cliente na sua frente.
Se eu tivesse esperado o dia que eu tivesse me tornado um mestre na arte da hipnoterapia, do desenvolvimento humano, que eu tivesse realmente muito conhecimento na área de psicologia, na área de neurociência, na área da hipnose transformacional, cara, a hipnose transformacional não teria existido. Eu não sei se vocês sabem, a hipnose transformacional é uma metodologia que eu criei. Para criar ela, eu tive que fazer milhares de atendimentos. Eu tive que estudar bastante sobre psicologia, sobre neurociência, sobre um monte de coisa, para formar a hipnose transformacional. O caminho se faz caminhando. Eu tive que errar rápido. Eu não esperei, olha que interessante isso, gente. Eu não esperei estar pronto para começar a trabalhar com o meu jeito de trabalhar. Isso faz você criar muito mais a sua digital. Você vai pegar conhecimentos que você adquiriu da hipnose transformacional, do Instituto Romani, de outros, você soma tudo isso e coloca a sua digital, que você tem um atendimento muito mais humanizado, muito mais transformador, de acordo com os seus princípios também. Agora você vai ter um desafio, alguns desafios aqui durante essa aula. Você vai ter um desafio durante essa aula. Se você for do grupo que vai fazer, você vai se comprometer a receber pelo menos 10 nãos. 10 nãos. Você vai ter que ouvir alguém dizendo não, eu não quero, não, não é para mim. 10 vezes. Pode ser? Ó, o que é isso? Você vai oferecer o seu trabalho como terapeuta. Eu vou te ensinar a oferecer ele aqui. Eu vou te mostrar um passo a passo de como oferecer o seu trabalho como terapeuta. Enquanto você não receber 10 vezes a palavra não, eu não quero, você continua oferecendo. Beleza? Ó, quem vai fazer, quem vai ouvir a palavra não 10 vezes pelo menos, escreve aí, erra rápido, aprende rápido. Escreve nos comentários, erra rápido, aprende rápido. Se você se compromete a ouvir a palavra não. Romani, eu já tenho o meu cliente, então o que é o seu próximo nível? Tem que ser um próximo nível que vai te desafiar. Um exemplo, talvez você está montando uma mentoria agora. Se você está montando uma mentoria agora, você tem que oferecer essa mentoria. Às vezes isso vai estar fora da sua zona de conforto. Ouça a palavra não pelo menos 10 vezes. Talvez você criou um livro digital, você está vendendo esse livro digital, ouça a palavra não pelo menos 10 vezes. Talvez você criou um banco ali de áudio de auto-hipnose. Você vai oferecer isso, vai ouvir a palavra não pelo menos 10 vezes. Sabe o que é uma coisa que é muito comum? As pessoas que estão começando, elas tendem a achar que funciona assim. Olha quanto isso daqui se chama maturidade, o que eu vou passar aqui agora. Eu comecei minha jornada como terapeuta. Aí eu vou e eu quero ter uma agenda cheia de clientes, eu quero me transformar, ajudar outras pessoas. Aí eu faço isso e me transformo em ter outras pessoas. Cara, isso é a maior idiotice do mundo, achar que vai funcionar assim. Primeiro, você vai ter desafios no caminho. O que vai acontecer? Você vai fazer isso, e vai, de repente, você chega lá. E se você não errar no meio do caminho, você não desenvolve a maturidade para aprender e ser melhor. Sabe aquela pessoa que aprendeu a andar de bicicleta? Se você for uma pessoa que aprendeu a andar de bicicleta, você caiu para andar de bicicleta em algum momento. Você não saiu, subiu na bicicleta e saiu andando. Então para com o negócio de ficar assim, ai, Romani, eu não dou conta, para mim é muito difícil. Olha, para você ter uma noção, imagina isso. Aqui, o cara tem essas maluquices, né? O terapeuta, ele não investiu para se desenvolver. E aí ele fala, eu não consegui cliente, isso não é para mim. O cara é do maluco. Agora, imagina isso. Às vezes ele começou a fazer os primeiros investimentos no seu desenvolvimento. Entenda, imagina uma franquia. Se você vai comprar uma franquia, você paga 500 mil reais na franquia. Quanto tempo? São anos até aquele retorno só do que você investiu dos 500 mil reais voltar. A pessoa chega e vai fazer uma faculdade. Ela paga R$ 1.500 por mês durante 4, 5 anos, dependendo do curso que ela fizer. Por exemplo, você vai fazer uma faculdade de psicologia aí, você vai fazer fisioterapia, você vai fazer direito, e aí ela fica pagando milhares de reais todos os meses, durante 5 anos, sem nenhuma expectativa, e de repente ela ainda depois tem que estudar mais um monte para ver se passa no teste, para conseguir, sei lá, o AB ou o que for, e ainda assim, às vezes ela não tem tantos clientes. Olha que maluquice. Aí tem o outro que não investiu nada e tá achando que, sabe, vai ser uma linha reta. Isso aí é imaturidade, vocês me desculpem. Mas imagine o seguinte, se você realmente deseja atuar nessa área, qualquer área que você for atuar,
Você tem que entender que vai ter desafios no meio do caminho. Aquelas pessoas que estiverem dispostas a fazer apesar dos desafios vão poder atuar como terapeutas e ser muito bem remunerados. Outra coisa, você não precisa só pensar em ser terapeuta, não. Com o conteúdo que você aprende no movimento transformacional, e cada vez mais eu vou colocar conteúdos nessa direção de ser um ser humano melhor. Por quê? Cara, se você vai trabalhar, talvez como qualquer coisa, você vai trabalhar com produção de eventos, você vai trabalhar com costura, você vai trabalhar com comida, alimentação. Não importa o que você vai fazer, vai ter momentos que vai ser desafiador. E se você não estiver disposto a fazer mais, a continuar aprendendo, é normal que você vai desistir. É normal que, de repente, você vai querer fazer outra coisa. Se você vai abrir uma barraquinha de pipoca hoje, cara, quanto custa uma barraquinha de pipoca? Eu garanto para você que você não acha por menos de R$1.000 só aquele negocinho da barraquinha, fora comprar as pipocas. Quantas pipocas você tem que vender? Às vezes o cara tá vendendo pipoca a R$2, e aí tem a matéria-prima, tem o trabalho dele. Ele fica dias vendendo pipoca para recuperar só o custo da barraquinha. Estão entendendo essa lógica? Isso se chama cabeça de empresário. Isso se chama maturidade. Aquela pessoa maluca que começa e aí ela testa um negócio uma semana e fala, para mim não dá. Desculpa, mas você não entendeu o jogo. Outra coisa, sabe? Você não entendeu o jogo. O jogo não é um jogo de curto prazo. Mas você pode sim já ter os primeiros resultados. Existe modelo de negócio, você não precisa só trabalhar com um a um, não. De repente você quer começar a trabalhar com treinamentos, com workshops, com palestras, com mentorias, tem várias possibilidades. Mentorias em grupo. O que faz esse carinha aqui não desanimar de chegar ali enquanto os outros desanimam? Tem um monte de gente que fala, não deu pra mim, não sei o quê, não sei o quê. Cara, uma das coisas que eu vou te dizer que vai diferenciar aquela pessoa que continua, apesar dos altos e baixos, apesar dos desafios, eu vou dizer que é uma metáfora, que é ver o coelho. O que é ver o coelho? Olha que interessante. 2 cães, eles saíram para caçar um coelho. Eles tinham que ter encontrado um coelho lá, eles saíram para caçar. Um deles saiu muito cheio de vontade e falou, cara, eu vou encontrar esse coelho. Ele saiu cheio de vontade. O que acontece? No meio do caminho, o cão que saiu com vontade e queria encontrar o coelho, ele viu o coelho. Ele viu, o primeiro cão viu o coelho. Só que ele não pegou, ele não conseguiu. O coelho foi rápido, escapou. Só que ele viu o coelho. Ele viu o coelho e aí ele, caramba, ele chegou e até contou pro outro cachorro. Cara, você viu? Eu vi o coelho. E o outro, cara, você viu? Aí depois que o outro contou para ele que ele tinha visto, o segundo cão começa a sair para procurar o coelho também. Aí os 2 cães saem para procurar. Um já estava procurando, inclusive viu. O segundo não tinha visto, mas ele sai para procurar. Aí chega de tarde, ele fala, tem coelho aí não. E ele para de procurar o coelho. O que faz no dia seguinte o cão número 1, que é o cão que viu o coelho, continuar procurando o coelho, enquanto o outro já parou de procurar? É justamente o fato daquele primeiro cão ter visto o coelho. O que eu tô querendo dizer com isso daqui? Isso aqui é uma metáfora, gente. Ver o coelho é ter os primeiros resultados. A partir do momento que você consegue o primeiro cliente e aquela pessoa te paga por isso, e você, cara, isso aumenta a sua autoestima, a sua autoconfiança. Aquilo faz você enxergar o coelho que antes você não estava enxergando. Tá caindo fichas aqui? Isso faz você continuar enquanto o outro cão lá desistiu, porque ele não viu o coelho. Então faça o possível para ver o coelho o quanto antes. Faça o possível para conseguir esse primeiro cliente o quanto antes. Porque no momento que, cara, vai ter dia que você vai pensar, cara, tá foda, você vai lembrar daquele cliente que você ajudou, que tá te agradecendo, que tá falando, cara, muito obrigado. Você está transformando a minha vida. Sabe essa pessoa que te agradece? Sabe essa pessoa que talvez pagou pelo seu trabalho? Ela é o coelho que você viu, que te faz continuar enquanto a maioria teria desistido. Isso, gente, eu não estou falando só para quem quer ser terapeuta, não. Isso é para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Tudo que você vai fazer na sua vida, você vai escolher ser aquela pessoa que vai ver o coelho, aquela que viu o coelho, ou aquela que simplesmente vai parar e vai largar, porque funciona. Se tem pessoas que estão tendo resultado, por que não você? Se não agora, então quando? Se não você, então quem?
Por que você vai esperar? Erros comuns que as pessoas cometem ao começar a atuar como terapeuta, como hipnoterapeuta, com desenvolvimento humano. Elas começam a falar que trabalham com desenvolvimento humano, com hipnoterapia, com não sei o quê, ou com constelação, ou com reiki, ou com barra de axis, ou com cromoterapia, ou com acupuntura, ou com não sei o quê. Gente, para de vender a ferramenta. Começa a vender o processo de transformação. Isso aqui eu quero convidar para que você se lembre disso para o resto da vida em tudo que você for oferecer. Eu vou te ensinar uma coisa aqui que chama oferta. Oferta não é o produto. Um exemplo. Vamos supor que a pessoa ela está vendendo canetinha. Se ela vende canetinha, ela fala, o que você está ofertando? Se a pessoa fala canetinha, isso não é oferta. Isso é o produto. O produto. Oferta é diferente do produto. O produto é só um pedacinho da oferta. É importante demais entender isso. Isso transforma o seu nível de conseguir clientes em tudo que você for fazer. Você, ao fazer uma oferta, tem que criar o que está por trás do produto também. Vamos supor que com essa canetinha eu quisesse dar aulas e passar conteúdos para os membros. Então, se uma pessoa estiver me ofertando ela, quanto mais ela entender a minha necessidade, mais poderosa fica a oferta. Ou seja, o que ela pode vender? Não a canetinha. Ela pode vender a possibilidade de entregar um conteúdo de valor para a audiência. A canetinha é só um meio para que isso aconteça. Para deixar isso mais claro, imagine o seguinte. Se você ajuda pessoas vou colocar aqui, você é um personal trainer, você ajuda pessoas a fazer atividade física lá e quanto mais você se posiciona, o que você faz? Eu sou personal trainer, eu sou a pessoa que faz exercício dentro de casa com você. Cara, ao invés de se enquadrar nisso, isso aí é commodity, qualquer um que faz isso pode concorrer com você. Você tem que pensar na transformação que aquela pessoa vai ter. Qual pode ser a transformação? Vamos supor que, um exemplo aqui, que a pessoa queira emagrecer 5 quilos. Você fala, olha, então eu ajudo, vamos supor que fosse mulheres. Eu ajudo mulheres que desejam perder 5 quilos ou mais, poderem fazer isso sem sair de casa. Olha o quanto é muito mais poderosa a oferta do que simplesmente falar, eu ajudo você como personal trainer. Personal trainer o concorrente oferece. Agora o concorrente não ofereceu com essa clareza que você ofereceu a possibilidade dele conseguir emagrecer 5 quilos ou mais sem sair de casa. Vocês estão entendendo essa lógica? Quanto mais eu trouxer essa clareza, mais poderosa fica uma oferta. Gente, tem muita gente já que tem falta de confiança. É comum pessoas já terem, eu não dou conta, eu não confio. Eu sou a pessoa que vai te fazer acreditar e vai acreditar junto com você e vai fazer o possível e impossível para fazer com que você veja o quadro de pendurado e se sinta bem com aquilo. Então, o que eu tenho que ofertar? Eu tenho que ofertar essa possibilidade de transformação que tantas pessoas já vivenciaram. Se você ver essa jornada que eu faço, eu construo isso junto com quem está participando. Ele não simplesmente Imagina se eu fosse falar só de técnica, que coisa chata que vira. De verdade, não é o que mais transforma a vida das pessoas, só saber uma técnica ou outra. Eu crio, junto com ele, a possibilidade de que ele é capaz de transformar vidas. Eu crio junto com as pessoas que participam. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar junto com o seu cliente a possibilidade de transformação. Vamos supor que tem uma pessoa que faz com que o outro fique com a barriga de tanquinho. A forma errada de vender isso seria, olha, você vai fazer 10 abdominais por dia e correr tantos quilômetros e fazer isso e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Essa é uma forma mecânica. É uma forma que não conecta, que não transforma. A forma poderosa é, eu vou te ajudar a conseguir a sua barriga de tanquinho para que você se sinta bem, a sua autoconfiança aumente, que você possa ir na praia, que você tenha orgulho de você, do seu corpo, sei lá como for. Você tem que ajudar a pessoa a entender o que vai acontecer na vida dela quando a transformação acontecer. É muito importante que você ajude a proporcionar isso para os seus clientes também. Porque se ele não acreditar, mais difícil ainda se torna dele se mover em direção a. Porque, por exemplo, a pessoa vai para um movimento transformacional. Lá tem todo o passo a passo para ela ir do zero à maestria.
Eu dou passos práticos, duplicáveis, desenrolados lá dentro. Só que aí, se a pessoa não coloca em ação, nada pode acontecer. Agora, imagina se eu estivesse oferecendo só a parte mecânica do processo. Olha, você vai ter que assistir tantos vídeos, aí você vai ter que ler o PDF, aí você vai ter que não sei o quê, e não sei o quê. Não, eu ofereço como você se sentiria ao poder aprender a lidar com a sua ansiedade, a se conhecer melhor, fazer um mergulho profundo dentro de si. Vocês estão entendendo o conceito de oferta? Que é diferente do produto. O produto é uma coisa. Imagina o produto. Lá você tem uma área de membro, você tem um login e senha, e você tem o módulo 1, o módulo 2. Eu estou falando do produto. O produto é só um pedacinho da oferta. O que transforma da oferta é o processo de transformação. O que acontece com aquela pessoa caso ela comprar de você? Então eu quero convidar você agora a pensar, e para que isso seja forte, você tem que pensar um nome para o seu serviço, o seu produto. A sua oferta tem que ter um nome. E o nome, ele é diferente até do negócio do produto que eu estava falando aqui. Exemplo, movimento transformacional. No movimento transformacional, você aprende hipnose transformacional, você aprende criação de palestras, a lidar com ansiedade, a lidar com vício, a lidar com dor crônica e assim por diante, com insônia e assim por diante. Mas o que você pode ofertar? Você tem que dar um nome para o seu processo. Qual o nome que você pode dar para o seu processo? Um exemplo, você pode dar o nome de 5 quilos mais magra, se você quiser ajudar mulheres que querem emagrecer 5 quilos. Vamos supor que você está ajudando pessoas a vencerem o medo de dirigir. Qual que é o nome que você vai dar para o seu processo? Você pode dar o nome de dirigindo outra vez. Vença o medo de dirigir. Qual o nome do seu processo? Escreve um nome para o seu processo para bater nesse nome. Porque aí quando você for ofertar, as pessoas querem te ouvir. Isso aqui é um exemplo. Vamos supor que você está no elevador. Aí você se encontra comigo. Aí eu pergunto para você, cara, o que você faz? E aí você fala assim, eu sou terapeuta. O que eu posso pensar? Beleza, tem 1 milhão de terapeutas, se eu precisar de alguém, eu não vou precisar dele não, porque tem mais 1 milhão, eu posso encontrar um terapeuta em qualquer lugar. Agora, se nós estamos no elevador e você fala para mim, o que você faz? Eu ajudo mulheres que desejam emagrecer 5 quilos ou mais a conseguirem fazer isso de forma muito mais saudável, trabalhando a parte emocional e de forma leve. Aí a pessoa fala assim, cara, mas espera aí. Nossa, eu tenho uma tia que queria fazer isso. Vocês estão entendendo? Você tem uma oferta clara. Você tem uma oferta clara.